visto, conhecido, vivido, tudo isso se armazena ali. Ele que é capaz de recordar até a idade de 5 anos pode chegar além de tal idade, não é muito difícil. A natureza do experimento será a mesma. Além dos 5 anos há outra porta que lhes conduzirá até o ponto de seu nascimento, até o momento em que apareceram sobre a terra. Então nos encontramos com outra dificuldade, porque as lembranças de nossa estadia no ventre materno tampouco desaparecem nunca. Podemos nos introduzir também nestas lembranças, chegando até o instante da concepção, até o momento em que se unem os genes da mãe e do pai e entra a alma. O homem só pode entrar em suas vidas anteriores depois de ter chegado a este ponto, não é capaz de entrar nelas diretamente. Devemos realizar toda esta viagem de volta, só então é possível passar também a vida anterior. Depois de ter entrado na vida anterior, a primeira lembrança que nos chegue será do último sucesso que teve lugar naquela vida. Recordem, não obstante, que isto provocará certas dificuldades e que não terá muito sentido. É como se projetamos um filme parte atrás ou como se lemos uma novela começando pela última página, Sentimos perdidos. Nossa primeira entrada em nossa vida anterior, confundirá-nos, porque a sequência dos fatos estará em ordem inversa. Quando voltarem à sua vida anterior, encontrarão-lhes em primeiro lugar com a morte, depois, com a vejez, com a juventude, com a infância, e, por último, com o nascimento. Estará em ordem inversa, e nessa ordem lhes resultará muito difícil entender as coisas. Assim, quando sair à luz a lembrança pela primeira vez lhes sentirão tremendamente inquietos e agitados, porque é difícil entender as coisas. É como se vissem um filme ou como se lessem uma novela ao reverso. Possivelmente só sejam capazes de desentranhar um fato depois de reordená-lo várias vezes. De modo que o maior esforço que terá que realizar ao voltar para as lembranças de nossa vida anterior é o de ver em ordem inversa uns fatos que normalmente transcorrem em ordem normal. Mas, ao fim e ao cabo, qual é a ordem normal, e qual é o inverso? É simplesmente uma questão de como entramos no mundo e de como saímos dele. Ao princípio semeamos uma semente, e a flor aparece ao final. Mas se observarmos este fenômeno ao reverso viria em primeiro lugar a flor, seguida do casulo, da planta, das folhas e do broto, e o último seria a semente. Como não temos um conhecimento prévio desta ordem inversa, necessitamos muito tempo para reordenar coerentemente as lembranças e para determinar claramente a natureza dos fatos. O mais estranho é que virá em primeiro lugar a morte, seguida da velhice e da enfermidade, e depois virá a juventude. As coisas acontecerão em ordem inversa. Ou, se lhes casaram e lhes divorciaram, quando repassarem o baú das lembranças verão em primeiro lugar o divórcio, seguido do amor e, depois, do matrimônio. Será extremamente difícil seguir os sucessos desta maneira regressiva, porque normalmente compreendemos as coisas de uma maneira unidimensional. Nossas mentes são unidimensionais. É muito difícil ver as coisas na ordem contrária. Não estamos acostumados a tal experiência, estamos acostumados a nos mover de maneira linear. Fazendo um esforço, não obstante, podemos compreender os sucessos de uma vida passada seguindo, sequencialmente, a ordem inversa. Sem dúvida, será uma experiência incrível. Repassar as lembranças seguindo esta ordem inversa será uma experiência surpreendente, porque ao ver em primeiro lugar o divórcio, depois o amor e depois o matrimônio ficará claro imediatamente que o divórcio era inevitável. O divórcio era inerente ao tipo de amor que se produziu. O divórcio era o único resultado possível do matrimônio que teve lugar. Mas no momento daquele matrimônio da vida anterior não tínhamos a menor ideia de que acabaria em divórcio, e o divórcio foi consequência desse matrimônio. Se víssemos tudo isto em sua integridade, então o amor de hoje seria algo completamente diferente, porque agora poderíamos ver de antemão o divórcio que tinha aparelhado. Agora poderíamos ver a inimizade que se mora, antes inclusive de estabelecer a amizade.
A lembrança da vida anterior dará a volta por completo à nossa vida atual, porque já não serão capazes de viver como viveram em sua vida anterior. Em sua vida anterior tinha a opinião, inclusive agora persiste essa opinião, de que o êxito e a felicidade grande se conseguiam após de lavrar uma fortuna. O que verão primeiro em sua vida anterior será seu estado de infelicidade, antes de que vejam como ganharam essa fortuna. Assim verão claramente que o fato de ganhar uma fortuna, em lugar de ser uma fonte de felicidade, conduziu-lhes em realidade à infelicidade, e verão que a amizade lhes conduziu à inimizade, que o que tomavam por amor se converteu em ódio, e que o que acreditava que era uma união se converteu em separação. Então verão pela primeira vez as coisas em sua perspectiva correta, com sua transcendência completa. E estas consequências trocarão sua vida, trocarão por completo o modo em que vivem agora. Será uma situação completamente diferente. E ouvido contar que um homem foi visitar um monge e lhe disse: agradeceria-lhe muito que me aceitasse como discípulo. O monge se negou. O homem lhe perguntou por que não queria tomá-lo como discípulo. O monge respondeu: em meu nascimento anterior tive discípulos que se converteram mais tarde em inimigos meus. Viu tudo, e agora sei que ter discípulos é ganhar inimigo, que fazer amigos é semear as sementes da inimizade. Agora não quero ganhar inimigos, para o qual não tenho nenhum amigo. Sei que basta estando sozinho. Nos aproximar de uma pessoa equivale, em certo modo, a afastá-la de nós. É um Buda dito que o encontro com o que nos agrada produz alegria, e que a despedida do que não nos agrada também produz alegria, que a despedida do ser querido que nos amamos produz dor, e que o encontro com o ser não querido também nos produz dor. Assim se acreditava e assim se entendia. Mas mais tarde chegamos a compreender que aquele ao que chamamos o ser querido pode converter-se no ser não querido, e que aquele ao que considerávamos o ser não querido pode converter-se no ser querido. Assim, com a evocação das lembranças passadas, as situações existentes trocarão radicalmente, verão-se de um ponto de vista completamente diferente. Estas evocações são possíveis, embora não são nem necessárias nem inevitáveis, e em algumas ocasiões estas lembranças também podem aparecer de improviso quando praticamos a meditação. Se as lembranças das vidas passadas chegam a apresentar-se de repente, sem estar praticando nenhum experimento, simplesmente, em sua meditação normal, não lhes interessem muito por eles. Lhes limite a olhá-los, a ser testemunha deles, pois, normalmente, a mente é incapaz de suportar de repente uma turbulência tão grande. Se a gente tenta aguentá-la, corre o claro perigo de voltar-se louco. Uma vez me trouxeram para uma menina que tinha uns 11 anos e que, inesperadamente, tinha recordado 3 de suas vidas anteriores. Não tinha experiente com nada, mas às vezes se produzem enganos. Este foi um engano por parte da natureza, e não uma bênção que esta outorgasse à menina. De algum modo, a natureza se equivocou em seu caso. É como se alguém tivesse 3 olhos ou 4 braços. É um engano. 4 braços seriam muito mais fracos que 2 braços. 4 braços não poderiam funcionar tão bem como 2. O corpo com 4 braços seria mais débil, não mais forte. De modo que a menina, de 11 anos, recordava 3 vistas anteriores, e seu caso se estudou muito. Em sua última vida anterior tinha vivido a uns 130 quilômetros de onde eu vivo agora, e naquela vida tinha morrido aos 60 anos de idade. As pessoas com as que viveu então vivem agora em minha cidade, e ela os reconhecia a todos. Entre uma multidão de milhares de pessoas foi capaz de reconhecer a seus antigos parentes, a seu próprio irmão, as suas filhas, a seus netos, as suas filhas e a seus genros. Foi capaz de reconhecer a seus parentes longínquos e a contar muitas coisas deles que eles mesmos tinham esquecido. Seu irmão maior vive ainda. Tem na frente a cicatriz de uma ferida pequena. Eu perguntei à menina se sabia algo a respeito daquela cicatriz. A menina riu e disse:
Nem sequer meu irmão sabe. Que ele te diga quando e como se fez aquela ferida. O irmão não era capaz de recordar quando se feito a ferida. Disse que não tinha a menor ideia. A menina disse: o dia de suas bodas, meu irmão caiu do cavalo do cortejo nupcial. Tinha então 10 anos. Os anciões do povo confirmaram o relato, pois recordavam que, em efeito, o irmão se cansado do cavalo. E o homem não recordava aquele sucesso. A menina mostrou também um tesouro que tinha enterrado na casa em que tinha vivido em sua vida anterior. Naquela vida anterior tinha morrido aos 60 anos de idade, e na vida anterior aquela tinha nascido em um povo da região do Assam. Naquela vida tinha morrido aos 7 anos. Não sabia o nome do povo nem sua direção, mas conhecia a língua do Assam, tal como a podia falar uma menina de 7 anos. Também sabia dançar e cantar como uma menina de 7 anos. Fizeram-se muitas pesquisas, mas não foi possível localizar a que foi sua família naquela vida. A menina tem uma experiência vital de um total de 67 anos, além de seus 11 anos nesta vida. Tem os olhos de uma mulher de 65 a 78 anos, embora em realidade só tenha 11 anos. Não pode jogar com as meninas de sua idade, porque se sente muito velha. Leva consigo as lembranças de 78 anos, vai a si mesmo como uma mulher de 78 anos. Não pode ir à escola porque, apesar de que tem 11 anos, parece-lhe que o professor poderia ser seu filho. Assim, embora seu corpo só tenha 11 anos, sua mente e sua personalidade são os de uma mulher de 78 anos. Não é capaz de jogar nem de divertir-se como fazem as meninas, só lhe interessam as coisas sérias das que revistam falar as anciãs. Sofre muito, está cheia de tensão. Seu corpo e sua mente não estão em harmonia. Acha-se em uma situação muito triste e dolorosa. Eu recomendei a seus pais que me trouxessem para a menina e que me permitissem ajudá-la a esqueçam as lembranças de suas vidas anteriores. Assim como existe um método para recuperar as lembranças, também existe uma maneira de esquecê-los. Mas todo aquele assunto encantava seus pais. Acudia multidões a ver a menina, começavam a venerá-la. Aos pais não interessava que ela se esquecesse do passado. Adverti-lhes que a menina se voltaria louca, mas eles não fizeram conta. Hoje está ao bordo da loucura, pois não é capaz de suportar a carga de tantas lembranças. Outro problema é que não há maneira de casá-la. Resulta-lhe difícil pensar em casar-se quando, em realidade, sente-se como uma anciã de 78 anos. Nela não há harmonia de nenhuma classe, seu corpo é jovem, mas sua mente é velha. É uma situação muito difícil. Mas isto foi um acidente. Também vós podem atravessar esta fronteira com um experimento. Mas não é necessário viajar nesta direção, embora os que o desejem podem experimentar. Mas antes de passar o experimento é essencial que pratiquem a meditação profunda para que suas mentes possam voltar-se tão silenciosas e tão fortes que, quando as alagar a maré das lembranças, possam aceitá-los como simples testemunhas. Quando uma pessoa é capaz de presenciar as coisas como uma simples testemunha, suas vidas anteriores não lhe parecem mais que sonhos. Então não o atormentam as lembranças, não significam para ele nada mais que os sonhos. Quando a gente consegue evocar as vistas anteriores e lhe começam a aparecer como sonhos, também sua vida atual começa a lhe parecer imediatamente um sonho. Os que chamaram Maya a este mundo não o têm feito simplesmente para defender uma doutrina filosófica. De trás disso se encontra o Jatismara, a lembrança das vidas anteriores. Para o que recordou suas vidas anteriores, tudo se converteu de repente em um sonho, em uma ilusão. Onde estão seus amigos das vidas anteriores? Onde estão seus parentes, sua mulher e seus filhos, as casas nas que viveu? Onde está aquele mundo? Onde está tudo o que lhe parecia tão real? Onde estão aquelas preocupações que lhe tiravam sonho? Onde estão aqueles dores e sofrimentos que lhe pareciam tão insuperáveis, que levava como um peso às costas?
E o que foi da felicidade que desejava? O que foi de todo aquilo pelo que trabalhou e pelo que se esforçou? Se forem capazes de recordar sua vida anterior, e se viveram 70 anos, o que vissem nesses 70 anos lhes pareceria um sonho, ou uma realidade? Na verdade, pareceria-lhes um sonho que veio e se murchou. Ouvi contar o seguinte. Uma vez o filho de um rei jazia em seu leito de morte. Levava 8 dias em vírgula, não podiam salvá-lo, mas a morte tampouco devia levar-se. O rei rezava pedindo por sua vida, por uma parte, mas era consciente, ao mesmo tempo, de que tudo está cheio de dor e de sofrimento e advertia a futilidade da vida. O rei passou 8 noites sem dormir, mas na 9ª noite, por volta das 4 da madrugada, venceu o sonho e começou a sonhar. Estamos acostumados a sonhar com as coisas que não conseguimos na vida. Por isso, o rei, sentado junto a seu único filho, que morria, sonhou que tinha 12 filhos fortes e formosos. Viu-se como imperador de um grande reino, como rei de toda a terra, dono de palácios grandes e belos, e se viu enormemente feliz. E, enquanto sonhava tudo isso, o tempo transcorre mais depressa nos sonhos. O tempo dos sonhos é completamente diferente do tempo de nossa vida diária. Em um sonho se pode saltar em um momento um intervalo de muitos anos, e quando despertamos parece difícil entender como havemos talher tantos anos em um sonho que só durou uns momentos. Em realidade, o tempo transcorre muito depressa nos sonhos, podemos cobrir muitos anos em um momento. Assim, enquanto o rei sonhava com os seus 12 filhos e com as lindas esposas destes, com seus palácios e com seu grande reino, o príncipe doente, que tinha 12 anos, morreu. Reina deu um grito, e o sonho do rei ficou interrompido bruscamente. O rei despertou, assustado. Reina, entristecida, perguntou-lhe: por que parece tão assustado? Por que não tem lágrimas nos olhos? Por que não diz nada? O rei respondeu: não estou assustado, estou confuso. Enfrento a um grande dilema. Pergunto a quem devo chorar. Devo chorar aos 12 filhos que tinha faz um momento, ou a este filho que acabo de perder? O que me inquieta é que não sei quem morreu. E o mais estranho é que, quando eu estava com aqueles 12 filhos, não sabia nada deste filho. Não estava em nenhuma parte, não havia rastro dele, nem de ti. Agora que saí que sonho, este palácio está aqui, você está aqui, meu filho está aqui, mas aqueles palácios e aqueles filhos desapareceram. O que é o verdadeiro? É verdadeiro isto, ou era aquilo? Não sou capaz de determiná-lo. Quando recordem suas vidas anteriores, resultará-lhes difícil determinar se o que viu nesta vida é verdadeiro ou não. Darão-lhes conta de que já viram as mesmas coisas muitas vezes e de que nada durou para sempre, tudo se perdeu. Então lhes perguntarão: é o que vejo agora tão verdadeiro como o que vi antes? Porque também isto passará e se desvanecerá, como todos os sonhos anteriores. Quando vemos um filme, parece-nos verdade. Quando termina o filme, demoramos alguns momentos em voltar para nossa realidade, em reconhecer que o que vimos no cinema não era mais que uma ilusão. Em concreto, muitas pessoas que revistam serem capazes de manifestar seus sentimentos chegam a chorar quando veem um filme. Sentem-se muito aliviadas, porque do contrário teriam que procurar algum outro pretexto para liberar seus sentimentos. Permitem-se chorar ou rir no cinema. Quando saímos de ver o filme, o primeiro que nos ocorre é o muito que nos identificamos com o que acontecia na tela. Se virmos o mesmo filme cada dia, a ilusão se desvanece pouco a pouco. Mas também nos esquece o que nos passou no último filme. E quando vamos ver um filme novo, começamos de novo a nos acreditar o que acontece ela. Se pudéssemos recuperar as lembranças de nossas vidas anteriores, nossa vida atual também começaria a nos parecer um sonho. Quantas vezes sopraram estes ventos? Quantas vezes aconteceram estas nuvens pelo céu? Apareceram e desapareceram, e o mesmo passará a estas que estão aqui,
já estão desaparecendo. Se chegarmos a nos dar conta disto, conheceremos o que se chama Maya. Também conheceremos que todas as circunstâncias, todos os sucessos, são irreais, nunca são idênticos, mas são transitivos. Chega um sonho, a este segue outro, e a este outro mais. O peregrino parte de um momento dado e passa ao seguinte. Os momentos desaparecem um após o outro, mas o peregrino segue avançando. Assim, conhecem-se de uma vez duas coisas. Em primeiro lugar, que o mundo objetivo é uma ilusão, Maya, só o observador é real. Em segundo lugar, que as aparências são falsas, só um espectador, só a testemunha é verdadeira. As aparências trocam cada dia, sempre trocaram, só a testemunha, o observador, é o mesmo que antes e não troca. E recordem que enquanto as aparências pareçam reais, sua atenção não se centrará no espectador, na testemunha. Só quando as aparências resultam irreais nos fazemos conscientes da testemunha. Por isso lhes digo, pois, que recordar as vistas acontecidas é útil, mas só depois de que tenham aprofundado na meditação. Aprofundem na meditação para que alcancem a capacidade de ver a vida como um sonho. Converter-se em Mahatma, em homem de vida santa, tem tanto de sonho como converter-se em ladrão. Podem ter sonhos bons e sonhos maus. E o mais interessante é que o sonho de ser um Mahatma demora algum tempo mais em desaparecer, porque parece muito agradável. Assim, o sonho de ser um Mahatma é mais perigoso que o sonho de ser um ladrão. Queremos prolongar nossos sonhos agradáveis, enquanto que os dolorosos se dissolvem por si só. Por isso está acostumado a acontecer que o pecador consegue alcançar a Deus enquanto que o religioso não consegue. Eles ditam algumas costuras sobre a lembrança de suas vidas anteriores, mas terão que praticar a meditação para isso. Vamos começar a entrar dentro de nós mesmos desde hoje mesmo, só então podemos estar preparados para o seguinte. Sem esta preparação é difícil entrar nas vidas anteriores. Imagine, por exemplo, uma casa grande com adegas subterrâneas. Se um homem que estiver fora da casa quer entrar na adega, terá que entrar na primeira casa, pois a adega se acessa desde dentro da casa. Nossas vidas anteriores são como adegas. Em certa época vivemos ali, e depois as abandonamos. Agora vivemos em outra parte. Mas agora estamos no exterior da casa. Para desvelar as lembranças das vidas anteriores tem que entrar na casa. Isto não tem nada de difícil, de incômodo nem de perigoso. Outro amigo perguntou, meu amigo, que é yogi, afirma que em sua vida anterior foi um pardal. É possível isto? É possível que em transcurso de sua evolução uma pessoa tenha sido um animal em uma ocasião, mas não pode nascer de novo como animal. No processo da evolução não podemos retroceder, é impossível retrocesso. É possível avançar da forma do nascimento anterior, mas não é possível retroceder de uma forma avançada de nascimento. Neste mundo não se volta atrás, não há possibilidade disso. Só há dois caminhos, ou avançamos, ou ficamos onde estamos, não podemos retroceder. É como quando um escolar aprova o primeiro grau e passa ao segundo grau, mas, se suspender, fica no primeiro grau. Do mesmo modo, se suspender o segundo grau podemos deixá-lo ali, mas de maneira nenhuma podemos levá-lo de novo ao primeiro grau. Nós podemos ficar em uma espécie durante muito tempo ou avançar à espécie seguinte, mas não podemos retroceder a uma espécie inferior à que estávamos. É possível, verdadeiramente, que uma pessoa tenha sido antes um animal ou um pássaro, deve havê-lo sido. Mas é outra coisa saber quanto tempo passou naquela espécie. Se aprofundarmos em nossas vidas anteriores, seremos capazes de evocar as espécies pela que passamos até agora. Podemos ter sido um animal, um pássaro, um pequeno pardal. Espécies cada vez inferiores. Alguma vez teremos sido seres tão inertes que resultaria difícil encontrar em nós algum indício de consciência. Também as montanhas estão vivas, mas logo que têm consciência.
São inertes em 99% e só têm 1% de consciência. Quando vai evoluindo a vida, cresce a consciência e decresce o componente inerte. A divindade é 100% de consciência. A diferença entre divindade e matéria é uma questão de percentagens. A diferença entre a divindade e a matéria é uma questão de quantidade e não de qualidade. Por isso, a matéria pode chegar a converter-se em Deus. Não é estranho nem difícil aceitar que um ser humano tenha podido ser um animal em sua vida anterior. O verdadeiramente surpreendente é que, apesar de ser humano, comportemo-nos como animais. Não tem nada de surpreendente que em alguma vida anterior todos tenhamos sido animais, mas até sendo humano nosso nível de consciência pode ser tão baixo que podemos parecer humanos só a nível físico. Se observarmos nossas tendências parece que, embora já não somos animais, tampouco nos convertemos ainda em seres humanos, parece que nos ficamos entupidos em um ponto intermédio. Assim que se apresenta a oportunidade, não perdemos tempo em voltar de novo para o nível dos animais. Imaginem, por exemplo, que vão caminhando pela rua como cavalheiros e que chega um tipo e lhes dá de murros e lhes insulta. Imediatamente, o cavalheiro que há em vós se retira e lhes encontram manifestando ao mesmo animal interior que devem ter sido em alguma vida anterior. Se escavarem um pouco por debaixo da superfície, aparece a besta que há dentro, e sai a reluzir com tanta violência que alguém se pergunta se aquela pessoa foi alguma vez um ser humano. Nosso estado de ser atual contém tudo o que fomos antes. Existem estratos e estratos de todos os estados que atravessamos no passado. Se escavarmos um pouco dentro, podemos chegar aos estratos interiores de nosso ser. Podemos chegar, inclusive, ao estado em que fomos uma pedra. Também este constitui um estrato interior. Muito dentro de nós somos ainda pedras. Por isso, quando alguém nos leva à força até esse estrato, comportamo-nos como pedras. Podemos obrar como pedras. Também podemos nos comportar como animais, de fato, assim o fazemos. O que temos por diante não são mais que nossas potencialidades, não são estratos. Embora algumas vezes damos um salto e tocamos estas potencialidades, voltamos a cair ao chão. Podemos ser deuses algum dia, mas de momento não o somos. Temos a potencialidade de nos voltar divinos, mas o que somos agora está composto do que fomos no passado. Há, pois, duas coisas: se escavarmos dentro de nós, encontramo-nos com nossos diversos estados passados do ser. E se somos arrastados para diante na cadeia dos nascimentos, conhecemos os estados que temos por diante. Mas, do mesmo modo que quando damos um salto separamos do chão por um segundo, mas voltamos a cair à terra ao cabo de um momento, algumas vezes saltamos de nosso estado animal e nos convertemos em seres humanos, mas depois voltamos a cair naquele mesmo estado. Se observarem com cuidado, verão que em um período de 24 horas só somos verdadeiros seres humanos de vez em quando em momentos determinados. E tudo isto sabemos muito bem. Devem ter observado aos mendigos. Sempre vão pedir pela manhã. Nunca vão cair à tarde, porque é quase impossível que ao cair à tarde alguém siga sendo um ser humano. O mendigo espera que a pessoa seja um pouco humana pela manhã, quando se tiver levantado descansada depois de um bom sonho, fresca e alegre. Não espera nenhuma caridade ao cair à tarde, porque sabe o que teve que passar a pessoa com o passar do dia, o escritório, o mercado, os tumultos e as manifestações, os periódicos e os políticos. Tudo isso o transtornou, necessariamente. Tudo deveu agravar e ativar os estratos animais que tem dentro. Ao cair à tarde, o homem está cansado, converteu-se em uma besta. Por isso, nos cabarés veem bestas que manifestam as tendências bestiais. O homem, cansado de ser humano durante todo o dia, tem ânsia de álcool, de ruído, de jogo, de bailes, de espetáculos eróticos, quer estar entre outras bestas. Os cabarés emprestam seus serviços ao animal que há dentro do homem.
Por isso, as manhãs são mais adequadas para praticar a oração, por isso, a tarde é menos propícia para isso. Em todos os templos soam os sinos pela manhã, de noite se abrem as portas dos cabarés, dos cassinos, dos espetáculos. As prostitutas não podem receber clientes pela manhã, só recebem a seus clientes de noite. Depois de um duro dia de trabalho, o homem se converte em animal, por isso, o mundo da noite é diferente ao mundo do dia. A mesquita chama a oração pela manhã, e o templo faz soar seus sinos pela manhã. Existe certa esperança de que o homem, recém-acordado pela manhã, volte-se para Deus, a menos esperança de que lhe aconteça isto a um homem que está cansado, ao anoitecer. Pelo mesmo motivo, existem grandes esperanças de que os meninos se voltem para Deus, mas há menos esperança para os velhos, estão no crepúsculo de suas vidas, a vida já deveu que lhes tirar tudo. Por isso, devemos empreender a viagem assim que possamos, tanto de amanhã como podemos. Já cairá a tarde por si mesmo. Mas se já empreendemos a viagem pela manhã, é mais provável que, ao cair a tarde, também nos encontremos no templo. Nosso amigo tem razão, pois, ao perguntar-se se for possível que uma pessoa tenha podido ser um animal ou um ave em sua vida anterior. Mas o que devemos procurar é não seguir sendo pássaros nem bestas nesta vida. Antes de passar à meditação, vamos compreender algumas costuras. Em primeiro lugar, devem lhes deixar levar completamente. Se lhes retraírem embora só seja um pouco, isso será um obstáculo para a meditação. Lhes deixe levar como se estivessem mortos, como se lhes tivessem morrido de verdade. Terá que aceitar a morte como se já tivesse chegado, como se tivesse morrido todo o resto e nos estivéssemos afundando cada vez mais fundo, dentro de nós. Agora só sobreviverá o que sobrevive sempre, soltaremos todo o resto que possa morrer. Por isso hei dito que este é um experimento com a morte. Este experimento tem 3 partes. A primeira é a relaxação do corpo, a segunda é a relaxação da respiração, a terceira é a relaxação do pensamento. O corpo, a respiração e o pensamento, terá que soltar lentamente os 3. Vos rogo que lhes separem os uns dos outros. É possível que alguém caia, por isso, lhes separe um pouco uns de outros. Lhes atrase um pouco ou avance um pouco, mas procurem não lhes sentar muito perto uns de outros, do contrário, teria que estar sempre pendentes de não cair em cima de alguém. Quando o corpo fica solto, pode cair para diante ou para trás, nunca se sabe. Só podem estar seguros disso enquanto sujeitam. Quando deixarem de sujeitar seu corpo, este cairá automaticamente. Quando afrouxarem sua sujeição de dentro, quem sujeitará o corpo? O normal é que caia. E se não deixarem de lhes preocupar de evitar que caia, ficarão onde estão, não serão capazes de entrar na meditação. Assim, quando seu corpo esteja a ponto de cair, considerem como uma bênção. Deixem em seguida. Não o sujeitem, pois se o sujeitam lhes impedirão a vós mesmos passar para dentro. E não lhes zanguem se alguém cai sobre vós, deixem. Se alguém recostar sua cabeça sobre seu regaço durante algum tempo, deixem, não lhes incomodem. Agora, fechem os olhos. Fechem brandamente. Relaxem o corpo. Deixem completamente solto, como se não houvesse vida nele. Retirem toda a energia de seu corpo, levem dentro. Quando a energia se retire dentro, o corpo ficará solto. Agora começarei a lhes fazer sugestões de que o corpo se está ficando solto, de que nos estamos ficando em silêncio. Sintam como fica solto o corpo. Soltem. Passem dentro, como uma pessoa que entra em sua casa. Passem dentro, entrem. O corpo se está relaxando. Solte por completo. Deixem sem vida, como se estivesse morto. O corpo se está relaxando, o corpo se relaxou, o corpo se relaxou por completo. É óbvio que relaxastes por completo seu corpo, que soltastes a sujeição a que o tinha submetido. Se o corpo cair, que assim seja,
se inclinar para diante, deixem que se incline. Que o que tenha que acontecer, aconteça, vós, lhes relaxe. Comprovem que não estão sujeitando nada. Apareça dentro de vós para lhes assegurar de que não estão sujeitando o seu corpo. Devem ser capazes de lhes dizer, não estou sujeitando nada. Deixei-me levar por completo. O corpo está depravado, o corpo está solto. A respiração se está acalmando, a respiração se está fazendo mais lenta. Sintam a respiração se feito mais lenta. Soltem por completo. Deixem também sua respiração, renunciem por completo à sujeição a que a têm submetida. A respiração se está fazendo mais lenta, a respiração se está acalmando. A respiração se acalmou, a respiração se feito mais lenta. A respiração se acalmou. Os pensamentos também se estão acalmando. Sintam. Os pensamentos se estão ficando em silêncio. Soltem. Soltastes o corpo, soltastes a respiração, agora, soltem também os pensamentos. Lhes aparte. Passem por completo ao interior, lhes aparte também dos pensamentos. Tudo ficou em silêncio, como se tudo o que afora estivesse morto. Tudo está morto. Tudo se ficou em silêncio. Só fica dentro a consciência. Um abajur aceso de consciência, o resto está morto. Soltem por completo. Como se o seu corpo estivesse morto, como se seu corpo já não existisse. Sua respiração está imóvel, seus pensamentos estão imóveis, como se tivesse produzido a morte. E passem dentro, passem completamente dentro. Soltem. Soltem tudo. Soltem tudo por completo, não lhes guardem nada. Estão mortos. Sintam como se tudo estivesse morto, que tudo está morto, só fica dentro um abajur aceso, todo o resto está morto. Todo o resto está morto, eliminado. Lhes perca na vacuidade durante 10 minutos. Sede testemunhas. Observem esta morte. Todo o resto que lhes rodeia desapareceu. Também fica atrás o corpo, ficou muito atrás, muito longe, não fazemos mais que observá-lo. Sigam observando, lhes mantenha como testemunhas. Sigam olhando por volta de dentro durante 10 minutos. Sigam olhando dentro. Todo o resto estará morto no exterior. Soltem. Estejam completamente mortos. Sigam observando, lhes mantenha como testemunhas. Soltem tudo como se estivessem mortos e como se o corpo, no exterior, estivesse morto. O corpo está imóvel, os pensamentos estão imóveis, só fica observando o abajur da consciência, só fica o espectador, só fica a testemunha. Soltem. Soltem. Soltem por completo. Aconteça o que acontecer, deixem que passe. Soltem por completo. Lhes limite observem o interior e soltem o resto. Renunciem por completo à sua sujeição. A mente se ficou em silêncio e vazia. A mente se ficou completamente vazia. A mente se ficou vazia. A mente se ficou completamente vazia. Se ainda estão sujeitando um pouco, soltem também esse pouco. Soltem por completo, desapareçam, como se já não existierais. A mente se ficou vazia. A mente se ficou em silêncio e vazia. A mente se ficou completamente vazia. Sigam olhando dentro com atenção, tudo se ficou em silêncio. O corpo fica atrás, fica muito atrás, a mente fica muito atrás, só arde um abajur de consciência, só fica acesa a luz. Agora, respirem devagar várias vezes. Não deixem de observar a sua respiração. Com cada respiração, o silêncio se fará mais profundo. Respirem devagar várias vezes e sigam olhando dentro. Lhes mantenha também como testemunhas da respiração. A mente ficará ainda mais em silêncio. Respirem devagar várias vezes, e depois abram os olhos brandamente. Se alguém se tiver cansado, que respire fundo primeiro e se levante devagar depois. Não lhes apressem se forem incapazes de lhes levantar, não lhes apressem se lhes resulta difícil abrir os olhos. Respirem fundo primeiro,
E depois abram os olhos devagar. Lhes levante muito brandamente. Não façam nenhum movimento brusco, nem ao lhes levantar nem ao abrir os olhos. Nossa sessão matutina de meditação terminou. Capítulo 3. Todo o universo é um templo. Amados, um amigo perguntou: mostraste-nos o método da negação para conhecer a verdade ou o divino, o método de excluir todo o resto para conhecer o eu. É possível conseguir o mesmo resultado fazendo o contrário? Não podemos tentar ver Deus em tudo. Não podemos senti-lo em tudo. Isto compreender será benéfico para vós. Que não é capaz de conhecer Deus dentro de seu próprio eu nunca pode conhecer de nenhum modo. Que não reconheceu ainda Deus dentro de seu próprio eu não é capaz de reconhecê-lo em outros. O eu é o mais próximo que tem. Qualquer que esteja a certa distância de vós estará mais longe de vós que o eu. E se não serem capazes de ver Deus em seu próprio eu, que é o que tem mais próximo, tampouco poderão vê-lo de maneira nenhuma nos que estejam longe de vós. Devem conhecer Deus em primeiro lugar em seu próprio eu, que conhece terá que conhecer, primeiro, o divino, é a porta mais próxima. Mas, recordem, é muito interessante que o indivíduo que entra de repente em seu eu encontra de repente a entrada de tudo. A porta que conduz ao próprio eu é a porta que conduz a tudo. Assim que uma pessoa entra em seu eu, descobre que entrou em tudo, porque, embora sejamos diferentes externamente, internamente não somos. Externamente, todas as folhas são diferentes entre si. Mas se uma pessoa fora capaz de penetrar em uma só folha, chegaria à fonte da árvore, onde todas as folhas estão em harmonia. Cada folha, vista por separado, é diferente, mas quando tiverem conhecido uma folha em sua interioridade terão chegado à fonte da que emanam todas as folhas e em que se dissolvem todas as folhas. Que entra em seu entra, simultaneamente em tudo. A diferença entre você e eu só se mantém enquanto não tenhamos entrado em nosso próprio eu. O dia em que entremos em nosso eu, desaparece o eu, e também o você. O que fica então é o tudo. Em realidade, o tudo não significa a soma do você e o eu. O tudo é onde nos havemos dissolvido você e eu, e o que fica depois é o tudo. Se o eu não se houver dissolvido ainda, então podemos somar aos e vocês, mas o total não será igual à verdade. Embora somemos todas as folhas, não aparece uma árvore, embora lhe tenham somado todas as folhas. A árvore é algo mais que a soma de todas as folhas. Quando somamos uma folha a outra, estamos caso que cada uma é independente. Mas uma árvore não está composta de folhas independentes, absolutamente. Assim que entramos no eu, este deixa de existir. O primeiro que desaparece quando entramos no interior é a sensação de ser uma entidade independente. E quando desaparece a seuidade, também desaparecem a vocêidade e outridade. O que fica então é o tudo. Nem sequer é correto chamá-lo tudo, porque o tudo tem também a conotação do velho eu. Por isso, os que sabem não querem sequer chamá-lo todo. Eles diriam: do que é soma esse tudo? O que é o que estamos somando? Além disso, eles afirmariam que só fica um. Embora possivelmente duvidassem em dizer isso sequer, porque a afirmação do um dá a impressão de que há dois, dá a entender que um não tem significado por si só, sem a noção correspondente do dois. Um só existe no contexto do dois. Portanto, os que têm uma compreensão mais profunda não dizem sequer que fica um. Dizem que fica o Advaita, a não-dualidade. Isto é muito interessante. Estas pessoas dizem, não ficam dois. Não dizem, fica um, mas sim dizem, não ficam dois. Advaita significa que não há dois. Poderíamos lhe perguntar, por que falam com tantos rodeios? Digam, simplesmente, que só há um. O perigo de dizer um é que faz surgir a ideia do dois. E quando dizemos que não há dois, deduz-se que tampouco há três, dá-se a entender que não há um, nem muitos, nem todos. Em realidade,
Esta diferenciação foi mais que uma consequência da visão apoiada na existência do eu. Assim, com a cessação do eu, fica o que é inteiro, o indivisível. Mas, para conhecer isto, podemos fazer o que nos sugere nosso amigo. Não podemos visualizar a Deus em todos. Fazê-lo assim não seria mais que ter fantasias, e ter fantasias não é o mesmo que perceber a verdade. Faz muito tempo algumas pessoas apresentaram a um homem religioso. Disseram-me que aquele homem via Deus em todas partes, que desde fazia 30 anos tinha visto Deus em tudo, nas flores, nas novelas, nas pedras, em tudo. Eu perguntei ao homem se via Deus em tudo por uma questão de prática, pois, se era assim, suas visões eram falsas. Não me entendia. Voltei a lhe perguntar: teve alguma vez fantasias ou desejos de ver Deus em tudo? Ele me respondeu: sim, em efeito. Faz 30 anos comecei a praticar o sadhana no que eu tentava ver Deus nas pedras, nas novelas, nos montes, em tudo. E comecei a ver Deus em todas partes. Eu lhe pedi que passasse 3 dias comigo e que, durante esse tempo, deixasse de ver Deus em tudo. Acessou. Mas ao dia seguinte me disse: tem-me feito muito dano. Só passaram 12 horas desde que abandonei minha prática habitual e já comecei a ver as rochas como rochas e os montes como montes. Arrancaste-a, meu Deus. Que classe de pessoa é? Se pode perder a Deus com apenas 12 horas que deixa de praticar, disse eu. Então é que o que via não era Deus, não era mais que uma consequência de seu exercício habitual. É como quando uma pessoa se repete algo sem cessar e se forja uma ilusão. Não é preciso ver Deus em uma pedra, é preciso, mas bem, alcançar um estado no qual na pedra não fica nada mais que ver a não ser Deus. São duas coisas diferentes. Começarão a ver Deus em uma pedra por meio de seus esforços por vê-lo ali, mas esse Deus não será mais que uma projeção mental. Esse será um Deus que terão projetado sobre a pedra, será fruto de sua imaginação. Esse Deus será puramente sua criação, será um produto de sua imaginação. Esse Deus não é mais que seu sonho, um sonho que consolidastes reforçando uma e outra vez. Não há nenhum problema em ver assim a Deus, mas é viver uma ilusão, não é entrar na verdade. Um dia acontece, é óbvio, que o indivíduo mesmo desaparece e que, em consequência, não vê nada mais que a Deus. Portanto, a gente não sente que Deus está na pedra, o que sente é, onde está a pedra? Só está Deus. Compreendem a diferença que estou estabelecido? Portanto, a gente não sente que Deus existe na planta nem que existe na pedra, que a planta existe que, na planta, também existe Deus. Não, nada disso. O que alguém chega a sentir é, onde está a planta? Onde está a pedra? Onde está o monte? Porque, em tudo que nos rodeia, em tudo que vemos, quão único existe é Deus. Assim, ver Deus não depende de um exercício de sua parte, depende de sua experiência pessoal. O maior perigo no terreno do sadhana, da prática espiritual, é o perigo da imaginação. Podemos fantasiar verdades que, de outro modo, deviam converter-se em experiências pessoais nossas. Conhecer por experiência pessoal é diferente de ter fantasias. Uma pessoa que aconteceu fome todo dia como em sonhos de noite se sente muito satisfeito. Possivelmente não lhe agrade tanto comer quando está acordado como comer quando está sonhando. No sonho pode comer o prato que deseje. Mas a manhã seguinte segue tendo o estômago vazio, e a comida que consumou em seu sonho não alimenta. Se um homem decide viver só dos mantimentos que come em sonhos, não cabe dúvida de que morrerá cedo ou tarde. Por muito satisfatória que seja a comida que come no sonho, em realidade não é comida. Não pode passar a formar parte de seu sangue, nem de sua carne, nem de seus ossos, nem de sua medula. Um sonho não pode causar mais que enganos. Não só comeu feitas de sonhos. Também há um Deus feito de sonhos. E, do mesmo modo, há uma moksha, uma liberação,
feita de sonhos. Há um silêncio feito de sonhos, e há verdades feitas de sonhos. A maior capacidade da mente humana é sua capacidade para enganar-se a si mesmo. Mas ninguém pode alcançar a alegria e a liberação caindo no engano deste tipo. Não lhes peço, pois, que comecem a ver Deus em tudo. Só lhes peço que comecem a olhar dentro e a ver o que há ali. A primeira pessoa que desaparecerá será vós mesmos. Deixarão de existir em seu interior. Descobrirão pela primeira vez que seu eu era uma ilusão e que desapareceu, que se desvaneceu. Assim que jogam uma olhada ao interior, o primeiro que desaparece é o eu, o ego. Em realidade, a sensação de que eu sou, só persiste até que olhamos dentro de nós mesmos. E se não olharmos dentro possivelmente, por medo de que, se o fizéssemos, poderíamos nos perder. Terão visto um homem que faz girar uma tocha que tem na mão até que esta forma um círculo de fogo. Em realidade, não há tal círculo. Quão único acontece é que quando a tocha gira com grande velocidade produz, vista de longe, a aparência de um círculo. Se a virem de perto, descobrirão que não é mais que uma tocha que se move rapidamente, que o círculo de fogo é falso. Do mesmo modo, se passarmos ao interior e olhamos com cuidado, descobriremos que o é absolutamente falso. Assim como a tocha que se move rapidamente produz a ilusão do eu. Esta é uma verdade científica, e devem compreendê-la. Possivelmente não o tenham advertido, mas todas as ilusões da vida estão provocadas por coisas que giram a grande velocidade. A parede parece muito sólida. A pedra que pisam parece claramente sólida, mas, segundo os cientistas, as pedras não são sólidas. Agora é bem sabido que quanto mais de perto observaram os cientistas a matéria, mais desapareceu esta. Enquanto o cientista estava afastado da matéria, acreditava nela. Estava acostumado a ser o cientista que dizia que a matéria era a única verdade. Mas agora é esse mesmo cientista que diz que não existe o que chamamos matéria. Os cientistas dizem que o movimento rápido das partículas elétricas produz a ilusão de densidade. A densidade, como tal, não existe em nenhuma parte. Por exemplo, quando um ventilador elétrico gira rapidamente, não podemos ver os 3 sinais de multiplicação que se movem. Não podemos contar quantos sinais de multiplicação há. Se excursão mais depressa ainda, parecerá que se move uma peça circular de metal. Pode-se fazer girar tão depressa que, embora um se sentasse sobre ele, não sentiria o vazio entre os sinais de multiplicação. Pareceria-lhe que está sentado sobre uma peça de metal sólido. As partículas da matéria se movem a uma velocidade semelhante, e as partículas não são matéria. São energia elétrica que se move rapidamente. A matéria parece densa pelas partículas de eletricidade que se movem rapidamente. Toda a matéria é um produto da energia que se move rapidamente. Embora pareça que existe, em realidade não existe. Do mesmo modo, a energia da consciência se move muito depressa e, por isso, cria-se a ilusão do eu. Existem 2 tipos de ilusões no mundo. A primeira é a ilusão da matéria, a segunda é a ilusão do eu, do ego. Ambas as são basicamente falsas, mas só aproximando-se delas se faz um consciente de que não existem. Quando a ciência se vai aproximando da matéria, a matéria desaparece. Quando a religião nos aproxima do eu, o eu desaparece. A religião tem descoberto que o eu não existe. E a ciência tem descoberto que a matéria não existe. Quando mais nos aproximamos, mais nos desenganamos. Por isso digo, passem dentro, olhem de perto, há algum eu dentro. Não lhes peço que criam que vós não são o eu. Se o criem, converterá-se em uma crença falsa. Eu sou Atman, eu sou Brahmani, o ego é falso, então cairão na confusão. Se isto se converter em uma mera coisa repetitiva, então não estarão fazendo mais que repetir uma falsidade. Não lhes peço que pratiquem uma repetição deste tipo. O que lhes digo é que passem dentro, que olhem, que reconheçam quem são.
que olha dentro e se reconhece a si mesmo descobre, eu não estou em tal caso, quem está dentro? Se eu não estiver, então deve estar ali algum outro. O fato de que eu não estou não significa que ali não esteja ninguém, porque tem que haver alguém ali, embora solo seja para que reconheça a ilusão. Se eu não estiver, quem está ali? A experiência do que fica depois do desaparecimento do eu é a experiência de Deus. A experiência se volta expansiva imediatamente, ao deixar que ir ao eu, também cai você, também cai ele, e só fica um oceano de conhecimento. Neste estado verá que só Deus é. Portanto, pode parecer errôneo afirmar que Deus é, porque resulta redundante. É redundante dizer, Deus é, porque Deus é o nome que damos ao que é. A qualidade de ser é Deus, por isso, a afirmação Deus é uma tautologia, não é correta. O que significa que Deus é? Dizemos que algo é quando também pode converter-se em não é. Dizemos, a mesa é, porque é muito possível que a mesa não exista amanhã ou que a mesa não existisse ontem. Algo que antes não existiu pode deixar de existir de novo. Logo, que sentido tem dizer isso é? Deus não é algo que não tenha existido antes, nem é possível que deixe de existir. Por isso, não tem sentido dizer que Deus é. Em realidade, também chamamos Deus o que é. Deus significa existência. Em minha opinião, se impusermos a nosso Deus sobre o que nos é, estamos precipitando na falsidade e no engano. E recordem que os deuses que criamos são feitos de diferentes maneiras, cada um tem sua própria marca de fábrica. O hinduísta tem feito a seu próprio Deus, o muçulmano tem ao dele. O cristão, o jainista, o budista, cada um tem a seu próprio Deus. Todos cunharam seus próprios términos respectivos, todos se criaram a seus respectivos deuses. Floresce toda uma grande indústria de fabricação de deuses. Em suas casas respectivas, as gente fabricam a seu Deus, produzem a seu próprio Deus. E todos estes fabricantes de deuses competem entre si no mercado, do mesmo modo que os artesãos que elaboram objetos em suas casas. O Deus de cada um é diferente do de todos os outros. Em realidade, enquanto aconteça que eu sou, tudo o que eu criei será diferente do seu. Enquanto aconteça que eu sou, minha religião, meu Deus, será diferente do de outros, porque terá sido criado pelo eu, pelo ego. Como consideramos a nós mesmos entidades independentes, tudo o que acreditam terá um caráter independente. Se houvesse liberdade para criar religiões, haveria no mundo tantas religiões como pessoas, nenhuma menos. Se no mundo há tão poucas religiões é porque falta uma liberdade adequada para isso. O pai hinduísta procura fazer hinduísta seu filho antes de que este chegue a ser independente. O pai muçulmano volta muçulmano a seu filho antes de que este tenha uso de razão, pois uma pessoa que tivesse uso de razão não quereria fazer-se hinduísta nem muçulmana. Assim, existe a necessidade de encher ao menino de todas estas estupidezes antes de que alcance o uso de razão. Todos os pais se preocupam de ensinar sua religião aos seus filhos da infância, pois quando o menino se faça maior começará a pensar e a causar problemas. Formulará perguntas de todo tipo, e, como não encontrará respostas satisfatórias, expor situações difíceis a seus pais. Por isso, os pais procuram ensinar sua religião aos seus filhos desde a primeira infância destes, quando o menino não é consciente de muitas coisas, quando está disposto a aprender qualquer estupidez. Assim é como as pessoas se voltam muçulmanas, hinduístas, jainistas, budistas, cristãs, algo que lhes ensine. Por isso, as pessoas às que chamamos religiosas resultam ser muitas vezes pouco inteligentes. Falta-lhes inteligência, porque o que chamamos religião é algo que nos envenenou antes de que tenha surto em nós a inteligência, e inclusive depois de surgir esta mantém sua presa interior. Não é de sentir saudades que os hinduístas e os muçulmanos lutem entre si em nome de Deus, em nome de seus templos e de suas mesquitas. Acaso há muitas variedades de Deus?
É uma variedade o Deus que adoram os hinduístas e de outro Deus que adoram os muçulmanos. Por isso lhes parece com os hinduístas que seu Deus foi profanado quando tira o chapéu um ídolo, ou aos muçulmanos parece que seu Deus foi desonrado quando se destrói ou se incendeia uma mesquita. Em realidade,